maratonei esse final de semana uma série na Star+, chama Welcome to Wrexham, que é sobre o Eu tô time que ligado. Aham. Eu Cara, não é muito terminei de legal. ver a primeira muito temporada, legal. mas é a compra do Wrexham pelo Ryan Reynolds e o outro maluco lá, né? Uhum. É massa, assim. Eu gostei muito e eu acho que você vai chorar em alguns momentos. Eu não terminei de ver o primeiro episódio, mas assim, eu quero muito ver a próxima temporada, porque eles de fato agora conseguiram o acesso, né? Uhum. Foi essa temporada agora que eles conseguiram ir pra sair da Liga Amadora, vamos dizer assim. Agora que eles vão pra quarta divisão. Isso. Pô, é legal demais essa história, velho. Você tá maluco. Pois é, eu acho que você vai ficar mexido. Não, fico. Eu já fiquei, assim. Eu gosto demais da história do Wrexham. Tem uma outra também que conta a história de um time que eu gosto muito, que é do Sunderland. Que tá no Netflix, eu acho. Mas essa aí é mais legal porque envolve, né, o Ryan Reynolds comprando o time. Ted Lasso da vida real, só que Tipo sei lá. isso. É meio que isso mesmo. Mas Ted Lasso já me fez chorar muito, assim. Nossa Senhora. Eu não vi a última temporada ainda. Eu vi que tá todo mundo. Eu vi que está muito dividido. Tem gente que achou que foi um ótimo final e tem gente que achou chatona a temporada. Não sei. As pessoas que acharam chata estão erradas. Porque o final é brilhante. Não, você tá maluco, velho. Já me venderam muito essa série, mas eu tava falando antes de você chegar que eu fico priorizando os streams que eu pago. Então, como eu não pago Apple, então... Mas você assistiu Severance? Não. Vale a pena você pagar um mês, que seja, ou pegar... Porque tem muito lugar que dá 3 meses de Apple TV. Eu acho que eu tenho até esses 3 meses, eu só nunca fui atrás de resgatar. Cara, tô falando sério. Vale a pena você resgatar esses 3 meses pra ver Severance e Ted Lasso. E eu juro pra você... baixar dos dois, igual uma pessoa normal. Exatamente. Cara, eu na real, da Apple, eu quero... Eu tava me perguntando. Quero muito ver Fundação, né? Porque, enfim... Fundação não vale a pena, porém. Para. Não vale a pena. Vale. Não vale a pena. Não é boa, não é ótima, mas... Não, ela não é boa. Começa daí. A vida é muito curta. Eu não acho que não é que ela não é boa, ela não é ótima. Ela não é boa, ela é ruim. Ela é ruim, mas tem alguns momentos legais. Poxa vida, isso é a minha vida, né, cara? Ela é ruim, mas tem uns momentos legais. Eu não preciso disso. Mas falando de coisa ruim, a gente pode falar do filme que a gente vai discutir hoje, né? Sim. Isso, inclusive, encerra aqui o começo. O começo ficou ótimo. Esse começo só teve coisa ruim. Futebol? Cara, Ted Lasso não tem nada a ver com futebol. Futebol, Fundação e Convenção das Bruxas. Só uma coisa ruim. Esse é o novo X20, 4 cabeças, 4 cabeças, 4 cabeças, 4 cabeças, 4 cabeças. Richard. Será confortável aqui. Se houver alguma coisa que possamos fazer... Vamos, Nicole, vá para a frente. As bebidas serão servidas no terraço depois de terminada a reunião. Bom, está bem, ótimo. Nós preparamos Sentem-se. uma ótima refeição para vocês esta noite. A sopa especial do chefe. Não vejo a hora, estou tão emocionada. Eu estou muito contente. Ei, olhe para os olhos dela. Seguido de carneiro recheado e amoras frescas. Bem, vou deixá-la cuidando das Obrigada. coisas. Todas sentadas.
Aí na frente, sente-se. Não, ainda sem coceira. Temos que sair daqui. Vamos, senhora, sentem-se. Aí poderemos começar. Muito obrigada por me deixar ficar, Sr. Stringer. Tudo bem, Elsie. Eu trancarei tudo. Tudo bem. Vamos começar. Podem tirar os sapatos. Podem tirar as perucas. As portas estão trancadas e aferrolhadas? Trancadas e aferrolhadas, Sua Alteza. Ótimo. Ajude. Cuidado, assim não. Bruxas da Inglaterra. Vocês são uma desgraça. Bruxas miseráveis. Vocês não prestam pra nada. Em todo lugar que olho, vejo muitas crianças. Centenas. Milhares de crianças. E eu lhes pergunto, Por quê? uma criança por semana não é o suficiente pra mim? Vamos melhorar muito. Melhorar também não é o suficiente. Então eu vou aproveitar a oportunidade para dar saudações para as pessoas que estão nos ouvindo. Novamente estamos nós aqui dentro da sua cabeça, através das suas orelhas. E hoje a gente vai falar de um filme que é um filme que eu tenho muito carinho e que carrega algumas características interessantes, que é o Convenção das Bruxas, um filme de 1990, e que qualquer pessoa que esteja aí na casa dos seus 30 e alguma coisa, com certeza assistiu pelo menos alguma vez na sessão da tarde. E eu acho que ele reúne algumas características interessantes, porque ele é um filme que hoje ele ficou reconhecido como um clássico, sim ou não, a gente pode conversar sobre isso, mas claramente, mesmo sendo um clássico, ele tem uma qualidade diferente do que a gente costuma considerar clássico, e ele ganhou um remake recentemente. E então eu acho que isso tem bastante elemento que a gente pode conversar sobre Convenção das Bruxas. Começando então com você, todo mundo assistiu Convenção das Bruxas original, né? Sim. Recentemente, Infelizmente eu assisti. Mas, Acácio, eu acho que você devia começar falando, já que você trouxe e você disse que reviu e gostou. Então, eu só queria dizer, né, dar um heads up aí pras pessoas que eu nunca tinha visto, não sei por que isso passou batido aí pra mim. Eu adoro filme de sessão da tarde. Cara, mas, mas eu adoro filme de sessão da tarde, eu sempre assisti muito sessão da tarde, e por algum motivo bizarro, que eu não vou saber explicar nunca, eu nunca tinha assistido Convenção das Bruxas, né? Então eu fui ver agora. Velho, né? Então a gente tem uma pessoa que acabou de que assistiu pela primeira vez. Eu assisti pela primeira vez. Eu podia não ter assistido. Meu Deus. Zé, você assistiu a primeira vez agora também ou não? Não, aí que tá, eu já tinha assistido na infância, sessão da tarde mesmo, mas eu lembro que era um filme que eu nunca dei moral, assim, porque... Mas você não tem nenhuma conexão emocional nem nada com esse filme. Zero, porque é o seguinte... eu já tinha assistido, sabido que se tratava e tudo mais, mas eu lembrava, primeiro que eu lembrava nada dele, e segundo que ele entrava meio que naquela categoria estranha de filmes com bruxas ou meio sobrenaturais dos anos 90. E aí nesse balaio, que tinha coisas mais interessantes, tipo Sabrina ou Abracadabra, ele ficava meio pra escanteio, assim, tipo, ele fazia parte do balaio e era meio que isso aí. E aí eu fui reassistir, de fato, porque eu não lembrava nada, sabe? Eu lembrava um pouco assim,
mais ou menos da cena da convenção em si. Eu lembrava que tinha o Mr. Bean e que tinha a Angelica Houston. Tipo, era basicamente isso. Eu não lembrava nem da cara do menino, pra te falar a verdade, assim, do protagonista. Eu tô mais parecido com a Cássio. Eu tenho uma relação emocional com esse filme, porque quando eu tava na primeira série, a professora leu o livro, professora de português, Rosângela, eu acho que ela chamava. Ela leu o livro pra gente e foi tipo um audiobook, assim, porque ela meio que interpretava, foi do caralho. E depois ela passou o filme. Então, por isso que eu tenho uma conexão diferente um pouco com esse filme, e eu lembro de gostar muito desse filme. E foi uma experiência, vamos dizer assim, peculiar assistir ele agora, sabe? Sim, é muito estranho. Porque a minha opinião tá bem inclinada eu devia ter deixado ele no meu passado mesmo. Sim. Mas tem alguns pontos muito interessantes que eu vou querer discutir, mas eu vou deixar o Acácio introduzir melhor alguns pontos do filme. Depois do Acácio eu queria ser o seguinte, porque eu não acho que eu vou bater tanto igual o Rafa. Aí eu acho que a gente vai fazer uma escalada, sabe? A gente vai fazer um degradê, então. A gente vai começar do... Primeiro é gostoso e depois não é tão gostoso. Tá, eu só quero fazer um adendo aí, porque o Zé falou de filmes estranhos, sobrenaturais, de bruxa e tal, e falou de Sabrina e Abracadabra. Eu acho que tem que citar Elvira, que a Alicinha era filme de bruxa de qualidade, de sessão da tarde, de cult e de boas lembranças. Entendeu? Eu nem acho esse filme um filme de bruxa. Enfim, vai lá, Cássio. Eu diria que ele é um filme recreativo, né? Acho que então é categoria. Um filme recreativo, mas enfim. Cara, Convenção das Bruxas, e é muito engraçado que eu tenho um carinho por ele, tamanho, que eu nem consigo colocar na mesma categoria que vocês. Pra mim, Convenção das Bruxas está muito próximo de coisas como História Sem Fim, por exemplo. Vai tomar no cu tão bem quanto você se lembra também. Vai tomar no cu, né, cara? Perdão, mas não. Não. Eu só mas digo tudo bem. Que meu sentimento é parecido, assim. Eu sinto que eles ocupam um lugar de fantasia, assim, enfim, quando era criança. E para quem não assistiu... Isso. Eu ia te falar. Fala sobre a premissa do filme. Para quem não assistiu Convenção das Bruxas e tá um pouco perdido, é a história de um garotinho que por um acontecimento do destino acaba indo morar com a avó, e essa avó é uma pessoa mística que conta histórias de bruxa pra ele desde sempre. O que eu acho é meio em caráter daquela história pra dormir, mas nem tanto, porque o filme estabelece que ela realmente conheceu bruxas, sofreu com aquilo, então é meio que uma história de advertência. É um filme de fantasia. É o garotinho mais azarado da Noruega. Eles vão passar alguns dias em uma colônia de férias e, coincidentemente, nessa colônia de férias que eles vão passar alguns dias, está acontecendo uma convenção de bruxas, daí o nome do filme, Convenção das Bruxas. E o gerente do hotel é o Mr. Bean. O gerente do hotel é o Mr. Bean. É o Rowan Atkinson, que acho que estava no começo, né? O Mr. Bean, se eu não... Acho que o Mr. Bean começa a passar em 1990 também, é tipo 1º de janeiro, né? Mr. Bean é um especial de Ano Novo, eu acho. E o Convenção das Bruxas é de 90 também. Então eu acho que era essa Rowan Atkinson começando a fazer mais sucesso. Tanto que ali ele nem tem tão bem definida a expressão do Mr. Bean, né? Fazendo o gerente do hotel. Não ele tem é um gerente bem filho da puta, né? Assim, ele fica transando com a camareira em vários lugares. Sim. Aí o personagem dele tá mais ligado ao arquétipo de charlatão do que de palhaço, né? De bobo. Por que você gosta desse filme? Em que tem um garotinho azarado mas aí num hotel esquisito? Falar algumas coisas sobre esse início, porque esse filme tem uma abertura que me lembrou muito, e aí eu não sei se é uma coisa clássica dos anos 90, mas porque tinha um filme que eu assistia muito, que era de um menino, que o pai dele era tipo piloto de caça, ele é tipo um Top Gun, o pai dele, e o pai dele morre. E aí o filme é ele, sei lá, tipo em contato com o espírito do pai dele. Que a abertura é igualzinha. É uma câmera viajando pelas nuvens. Não sei se alguém vai lembrar desse filme que eu tô falando. Eu não lembro o nome, não faço ideia. Mas é o filme do menininho que o pai era piloto e morreu. E a abertura é igualzinha.
a câmera viajando na nuvem, assim, o crédito acontecendo. É totalmente descolado da história, né? Não tem absolutamente porra nenhuma a ver. São os Alpes noruegueses, assim, e é isso. E tocando uma musiquinha. Cara, não tem nada a ver, assim, esse é o filme, como um filme, ele é uma doideira completa, porque, e começa com essa velha contando a história pro menino, eu falei, velho, que absurdo, essa mulher contando esse negócio desse jeito, esse menino vai dormir nunca, e esse menino, ele é um psicopata, assim, rola uma série de eventos traumáticos sequenciais, assim, 5 minutos. E esse menino, ele não muda a expressão no momento nenhum, meus pais morreram num acidente, mas ele é um péssimo ator, né? É uma das coisas que me fez odiar o filme. Porque o menino... é um psicopata, esse menino. Puta que pariu, cara. Calma, a gente vai fazer o degradê ou não? Não, vai. Desculpa. Deixa o Acácio elogiar o filme. Isso, vai. Eu acho que esse filme, ele reúne algumas coisas muito boas. É claro que boa parte do que eu sinto por ele é nostalgia, e eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Mas ele tem uma Angélica Houston, que é uma atriz que merecia ser lembrada como muito maior do que ela realmente é. Tem uma atuação que eu acho muito boa. Ela tem bonecos de Jim Henson. Pelo amor de Deus, qualquer filme. Sei lá, genial, isso é genial. É genial. Assim, tanto que não é nem a grande... Eu imaginava, antes de reassistir, que era mais um crédito que seria dado à maquiagem em Convenção das Bruxas, mas não é maquiagem, é puppeteer. É genial. Isso aí eu falo tranquilamente. É genial em todos os sentidos, é genial. Na estética gordo, cara, é muito da bruxa, o rato do filme antigo, porque em algum momento esse filme vira um filme sobre ratos falantes. O rato do filme antigo é muito mais charmoso, convincente e muito mais... Cara, é cinematograficamente muito superior que o do filme novo, que é um CGI que eu nem acho tão ruim. Sem assistir o filme novo, na hora que eu tava revendo, né, e vendo os ratinhos puppeteer e tal, eu falei assim, cara, o filme novo, com certeza, não tem 2% de alma esses ratinhos. Deve ser um CG tosco, assim, nem tosco, pode ser até bem feito, mas, cara, deve ser o Rei Leão, sabe? Tipo o Rei Leão, que não tem alma nenhuma. O remake 3D. É isso. É um CGzinho, tipo, não comunica muita coisa. Então, eu acho que esse filme tem algumas boas coisas que a gente pode olhar e falar bem delas. A parte dos fantoches com os ratos, principalmente o cenário também em volta, é tudo muito crível. E é muito doido que eles conseguiram fazer isso em 1990, tipo, e são tomadas às vezes até complexas, dos ratos fazendo coisas que não é tão simples de fazer. Eles misturam ratos reais para cenas de movimento, assim, né, deles entrando nas coisas com os ratinhos puppeteer, que é maravilhoso, assim. Isso, de fato, é muito bom. Isso é muito bom. Só que, putz, tá num filme que é o que vocês falaram, assim. O menino não é o melhor dos atores. Ele é o pior dos atores. Não, ele não só não é o melhor, como ele é o pior dos atores. Ele é terrível. Por isso que eu assisti dublado, inclusive, porque a dublagem melhora muito o filme, mas muito. Porque eu tava Ele recusa uma cobra. Não, cara, essa cena, pelo amor de Deus. Ele recusa uma cobra porque ele é um menino muito sério. Deixa eu resumir o plot, porque o Acácio não resumiu o plot. O filme é o seguinte. Eu não queria dar spoiler, mas eu acho que não faz sentido não querer dar spoiler. Não é spoiler, não é nem spoiler. A história é sobre uma mulher, uma véia, que tem alguma história com a rainha das bruxas, que ela perde um dedo, ninguém explica isso. Ninguém explica isso. Ela tem uma história, e aí ela tá ensinando o menino sobre que existem bruxas, né? Você aprende que existem bruxas, que elas são evil, e que o objetivo das bruxas é destruir, matar todas as crianças. Eu achei um pouco exagerado, tipo assim, é meio tétrico, né, pra caralho. É meio que eliminar todas as crianças do mundo. Esse é o objetivo das bruxas. E você aprende também que existe meio que um governo porque existem as bruxas da Inglaterra, existem as bruxas de todos os países, né? E aí até me deu uma coisa meio... Cara, a J.K. Rowling roubou um pouco disso aí. Porque essa coisa da organização das bruxas, ser coisa por país,
me remeteu muito a Harry Potter, de alguma forma. E aí, acontece lá a coisa que move a história pra frente, que é os pais do menino morrem e ele vai morar com a avó e a avó descobre que tem diabetes, aí ela, não sei por que o tratamento da diabetes não era insulina, era ir pra praia, mas é isso que é o tratamento lá que eles dão pra véia, para de comer bolo e vai pra praia, que de alguma forma isso vai melhorar a diabetes. E aí eles acabam no mesmo hotel em que vai ter a Convenção das Bruxas e, por acaso do destino, a Rainha das Bruxas vai estar nessa convenção. E aí eles vão, né, o plot do filme é sobre isso e como essa mulher vai se vingar da Rainha das Bruxas. E aí, enfim, o filme é sobre isso. De forma geral, é um filme de uma cena, né? Essa história, ela é uma cena, que é a cena da convenção, que é que todo mundo a cena mais forte dos dois filmes, é a cena principal dos dois filmes. Por quê? Porque a gente se preocupa com o personagem principal porque ele tá numa situação de merda, que ele tá lá treinando os ratinhos dele, que o gerente do hotel falou que não podia sair do quarto. Ele, por algum motivo, tem que treinar os ratos, e os ratos não podem ficar um dia sem treinar, que senão eles não vão aprender nada. Aí, por que senão eles não vão para as Olimpíadas dos Ratos, cara. Então, por que o menino precisa treinar os camundongos dele? Eu não faço ideia. Mas ele tem essa necessidade. E aí ele... ele é uma criança. Ele é uma criança que acabou de ganhar os ratinhos. É o brinquedo favorito dele, pô. Você quer brincar todo dia com seu brinquedo favorito? Eu tô entendendo porque o Cássio gosta tanto do filme. Eu tô começando a entender. Eu acho que ele se conecta muito com o personagem principal, que é meio doentinho. Né? Exatamente. Esse menino é psicopata, porque os pais dele morreram, só a véia deu uma chorada e o menino foi como, tipo assim, seus pais... Enfim, a profundidade Deixa eu falar bem do filme, cara. Não, eu vou deixar. Mas eu quero fazer essa parte da história de que é uma cena porque ali você se preocupa de fato com o personagem. Ele tá numa situação de merda, que ele tá onde tá reunido todas as bruxas, sabe? E aí ele vê a transformação, o plano maligno delas e tudo mais. Então é de fato uma cena muito legal. Mas o filme, ele é essa cena. Porque o resto... realmente é um negócio meio fraco, assim. Mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se essa a estrutura de ser uma história contada em torno de uma set piece que foi melhor pensada, vocês acham isso necessariamente ruim? Porque eu penso, sei lá, Deadpool. Primeiro Deadpool é meio que isso. A diferença é que tem duas grandes set pieces, mas Mas ele não é ruim por isso. Ele não é ruim por isso. É isso que eu tô falando. Essa estrutura em si não é necessariamente ruim. Não, eu acho até legal. O que rola é o seguinte, assim, é só porque ele é um livro infantil, antigo, que tem muita personalidade e que faz parte de uma pegada e de uma época muito específica, ao ponto, inclusive, de que ele tá sendo relançado com edições, pra ficar menos eugenista, talvez seja o termo. E quando você tenta levar isso pro cinema, ainda mais em 1990, é difícil fazer uma coisa que funciona num livrinho com muitas ilustrações e poucas páginas, segurar 1h30 de filme. Filme passar na televisão, passar no cinema, entendeu? Eu vejo muito de moral, sabe? Porque uma coisa que me chamou muita atenção... Porque o livro é um livro de moral também. Exato. Me chamou muita atenção uma fala no início, que a véia tá falando pro menino, contando a história macabra pro menino, e ela fala assim, a menina que foi abduzida lá, que ela conta a história, ela tinha pais severos, mas isso não impediu dela ser raptada. Então, tipo assim, como se ter pais severos fosse uma coisa boa, sabe? Que impedia os meninos de fazer o trem errado. Então, virou E o menino gordo, que me incomodou um pouco, assim... a representação do menino. Cara, mas gordo. Que o Dal não gosta de menino gordo, a gente já sabia, né? O gordo é o primeiro a morrer no Fábrica de Chocolate. É verdade. Mas vai lá, assim, tá datado. Essas coisas estão datadas, né? O estereótipo da criança gorda com milona. Não tem jeito, né? É um filme dos anos 90. Tá tão datado quanto Trapalhões, tá ligado? É difícil você descolar. A criança gorda me incomoda, mas o rato gordo é bom demais, cara. É maravilhoso. E ele chama Bruno. Véio, é muito bom isso, cara. Bruno. É muito bom. Ele é o inglês, né? E ele faz faz parte do rolê ele ser inglês. Cara, eu ainda não sei muito bem o que defender do filme, porque é o que vocês falaram. Eu vejo ele como um filme infantil, que ele tem o quê? Tem 1h30, 1h20.
1h30 é redondo. 1h30. Acho que com Redondo, créditos ele tem isso. 120 páginas de roteiro certinho, assim. Igual manda Inclusive- os livros. Que saudade da instituição filme de 1h30. 1h30. Faz muita Aham. falta. Concordo. Voltem filmes de 90 minutos, por favor. Cássio, Eu e acho aí, tem mais alguma coisa ou eu posso assumir? Não, cara, assim, eu tenho a minha grande reclamação é que ele muda o final. Sim, foi uma mas treta o novo até não, do né? Val. Essa é a Novo não. grande qualidade Isso do eu não tô novo em ligado. relação ao antigo. Isso eu não tô ligado, porque eu não lembro. No final do No livro, livro. eles continuam ratos. Eles continuam Então, ratos. Aí me explica uma coisa, que eu não entendi. E no final Porque do eu filme dos anos 90, o menino principal desvira rato, mas o Bruno continua rato porque ele é gordo e merece se fuder. Cara, eu achei isso tão Mais errado. ou menos. Não mostra ele sendo desratificado. Eu Eles- entendi que Não, a mulher... não mostra ele sendo desratificado, mas Não, a última mas- cena ele falando pra mãe dele: você vai se acostumar comigo, mamãe. Não, mas Não, eu... mas o, Dark. Mas eu o entendi menino, que ele pede pra mulher lá, fala assim, não ele esquece pede, do Bruno. ele pede. E eu ele entendi que ela pede. tava indo, tipo assim, ela tá indo pra casa dele desvirar ele. Isso. E o Roald Dahl, ele era vivo ainda quando Quando saiu, esse ele primeiro ficou filme putaço. foi feito. Ele morreu no fim dos anos 90, no fim de No fim 90, 1990. né? Finzinho O filme matou de, ele, de tanta raiva que ele ficou. Pois é, Não, é engraçado. Mas gravaram Só- a cena, gravaram o final pra ele assistir o final sem mudar. Gravaram, Caralho. não teve aceitação do público e por isso que fizeram aquele final feliz, bonitinho. Me explica uma coisa. Quem é aquela mulher que desvira ele? Aliás, É só a tem bruxa a boa. bruxa rainha. É a assistente, é o capacho da bruxa rainha. Isso. É aquela que já trabalhava no hotel? Não. Ela não. é a Não. assistente Não. pessoal da bruxa rainha. E por que É ela aquela faz isso? porque ela fica Porque ela maltratando quer ser ela. rainha. Ela Porque quer, a bruxa ela, rainha é filha da puta, cara. Isso, Mas ela quer Mas jantar todas e as ela bruxas fala, eram filha da puta. Pois é, mas aí no filme tem uma bruxa que é boazinha. Sabe O o filme que eu tinha força, entendido? o filme força que ela entende que foi os ratinhos que conseguiram destruir o reinado da bruxa e deixar ela rainha. E aí, em agradecimento aos ratinhos, ela desvira eles. O que Mas não aí faz ela o vai menor continuar. sentido. Mas aí ela vai O que não continuar faz com sentido? plano O que de que faz matar as sentido nesse crianças, filme, pô? gente? Não é nada. Mas, Então gente, parece assim, uma cobra outra com uma coisa, criança, gente. Esse filme não faz sentido. outra coisa que eu queria dizer, que eu não lembrava, até porque, não lembrava não, eu não sabia, porque eu só assistia dublado e eu assisti legendado, é que as bruxas são meio que um comentário nazista, assim, porque a rainha bruxa tem inclusive um sotaque que eu acho que é alemão. Ela fala Francês. meio... Ela não, chega é falando alemão. afrancesado quando eles chegam, não? Ela Eu acho que é mais puxado pro alemão mesmo. É? É alemão. Holandês, alguma coisa assim. Alemão, Isso, holandês. tanto que eu até mandei pra vocês. E aí a estética do encontro é vermelhaça, meio soviético. Aí os caras, né, mistura tudo. Filho da puta. Hollywood tá fazendo isso até agora, né? Quem dirá nos anos 90. Mas assim, eu tinha entendido no momento, aí depois eu entendi mais certo que era uma outra pessoa, porque ela mudou a maquiagem dela ali, ela tava uma pessoa diferente. Eu tinha entendido que os camundongos dele eram meio mágicos, assim, e eles tinham feito a parada. Depois que eu vi que ela devolve os camundongos, eu falei, não é um camundongo, é uma mulher que apareceu. Eu não tinha entendido isso direito, não. Mas assim, eu acho, igual eu falo, esse filme é a cena da convenção. Quais são as críticas? Não, o Zé, agora é o Zé. Tá, vai, Zé. Então, eu vou pegar mais... Eu falei que eu fosse degradê, porque assim, como eu disse, eu já tinha visto como criança, tinha achado ok, legal, mas não me interessou tanto, gostei mais de outros filmes, né? Como eu falei, eu fui o moleque do Jurassic Park, né? Então assim, Convenção das Bruxas não era exatamente a coisa que me empolgava. E ver de novo... como dizer, como a gente falou do teste dos 15 anos, né? Eu acho que ele é um filme que eu não critico ele tanto, porque ele é meio que cápsula do tempo, assim. Eu acho que, inclusive, é por isso que o de 2019 não deu certo. Porque, assim, as coisas que acontecem nele e a forma como ele é estruturado faz perfeito sentido pros anos 90. E é um recorte muito específico. A estética dele mesmo, como a gente falou, sobre ele ser um filme muito Sessão da Tarde, ele transmite todas as vibes de Sessão da Tarde em termos de aparência, em termos de duração, como o tipo da história, os diálogos, o roteiro é um filme, assim, parece uma receita de bolo do que a gente imagina como Sessão da Tarde, sabe?
que é muito específico daquele tempo. E aí eu acho que ele envelheceu mal e a gente agora consegue ver e não gostar, porque ele tá muito preso àquele pedacinho ali, que era aquele único pedacinho em que ele daria certo daquela forma, entendeu? Dá pra você assistir e entender, tipo assim, em 1990, isso aí era um filmaço. Agora ele não se sustenta esteticamente falando mesmo. Se a gente botar ele em contexto com outros filmes melhores, mas ainda assim, ele tem aquela mesma vibe. Eu mencionei o Abracadabra, mas ele tem uma vibe que a gente pode ter visto na época em Família Addams, em Gremlins. Ele tem uma vibe Gremlins grande, assim. Tem. Só que enquanto esses outros filmes resistiram a esse teste do tempo, não tão bem assim, mas resistiram, principalmente Gremlins, ele não. Eu acho que de fato merece ser elogiado o trabalho de maquiagem e de marionetes, que é excepcional, mas o que o filme sofre não é, digamos assim, a cafonice dos anos. É o próprio roteiro mesmo. O tipo de história que está sendo contada, como ela é contada, não faz sentido para hoje. Eu consigo ver uma criança daquela época, a gente mesmo, assistindo e gostando. Mas eu não consigo ver uma criança de hoje, nascida em 2014, nascida em 2011, nascida em 2012, olhando aquele filme, ou o remake que seja, e esse filme fazendo sentido, entendeu? Porque a gente tinha uma percepção de fantasia mais infantilizada, diria, e não vou dizer aberta, mas menos preocupada com verossimilhança, eu acho. E, tipo assim, ver uma criança ser transformada em rato e depois combater um monte de bruxa era uma coisa perfeitamente normal pra gente ver naquela época e achar legal, entendeu? Mas pra quem cresceu vendo Capitão América socar nazistas, ver uma criança que vira rato e depois permanece rato pra sempre é só estranho, sabe? Pra não dizer monótono. Eu acho que o filme para as crianças de hoje consegue ser monótono, assim. E tem alguns fatores estranhos. Oi. Sim, só uma dúvida. Eu concordo totalmente com você sobre isso, mas isso é um comentário que não faz juízo de valor se isso é bom ou ruim, é só uma constatação, né? Mas que tá. Tudo depende de contexto, tudo depende de referência. Se alguém for ver ele hoje, assim, provavelmente vai achar ele ruim. Mas assim, ele foi ruim sempre? Não, necessariamente. Tem algumas coisas que eu acho que não fazem sentido, que talvez na época já era perceptível, como o próprio roteiro bagunçado, que é muito estranho, a história é muito estranha em si, o elemento gráfico, mas por exemplo, o elemento gráfico do filme, o padrão de hoje é um filme muito gráfico, a cena de transformação, a cena das mortes das bruxas, são bem intensas, Gremlins intensas. E tipo assim, Gremlin não seria um filme censura livre hoje. E esse filme provavelmente também não. Quando você vai ver o remake, é muito mais light. Não só light. A criança parece pelada, inteira. Sim. Tem pipi de criança no filme. Tem pinto de criança. A bruxa é cronenbergiana, né? Quase. Sim. Então assim, no remake mesmo você vê que não só é mais higienizado nesse sentido, como é mais leve, né? A aparência delas, a morte delas, a transformação dos meninos. A transformação dos meninos é quase a mosca. Tem todo takes demorados deles virando rato e tudo. Tem algumas transformações quando elas tomam quando as bruxas estão se transformando, que é bizarro, velho. A própria rainha se transformando é um negócio doideira, assim, é nojento. E tem algumas coisas estranhas naquela cena ainda também, que eu acho que não resistiram bem ao teste do tempo no sentido visual mesmo, de modo de fazer. Essa cena da convenção, vocês devem ter reparado, a imensa quantidade de caras carecas que tem na cena. E são muitos. Eles aparecem em primeiro plano. E eu fico pensando, tipo assim... O filme, ele tem algumas coisas nesse sentido também, de edição, de corte, que às vezes é muito esquisito. Muito esquisito. Você fala, mas como assim cortou? Assim, uns cortes muito bizarros. Pois essa estranhice volta naquilo que eu falei de ser uma história que tentaram fazer um filme de 1h30 grande de cinema em cima de uma premissa de uma obra literária muito mais modestas, com uma pegada mais modesta. Muito pequeno, sabe? Como você disse, é um brevíssimo conto de fada que você lê antes de dormir, sabe? E que tem uma mensagem interessante, na verdade, de não ser passivo em relação ao mal, o que a gente tava falando. Tipo, as bruxas são nazistas. Mas quando você vê no filme, delas é simplesmente matar todas as crianças. É um negócio muito pesado, assim. Só que quando você vê o filme, isso meio que passa batido, assim, porque você tá distraído por quão estranho tudo é. E, de novo, se você é essa criança que, como nós,
estava lá em 1990 e poucos, inserida nesse contexto, em que tinha Gremlins, em que tinha Família Addams, em que tinha Jurassic Park, em que tinha Independence Day, a gente via Independence Day, Indiana Jones e tudo mais, talvez não gerasse tanto estranhamento, mas para 2023, mesmo para um público infantil, eu acho que gera muito estranhamento e não engaja de um jeito bom. Eu acho que uma criança hoje não se interessaria. Eu fui ver o remake depois, por curiosidade, e não consegui passar das cenas iniciais. Eu me forcei a ir até a cena principal, que é a cena da convenção em si, e achei tudo muito sem graça. Como filme mesmo, ele não melhora? Eu não vi o remake. Como filme mesmo, assim, um filme. Não, porque além de mais higienizado, ele entra num problema que a gente constantemente fala aqui, dentro da gravação ou não, que é como esses filmes de hoje acabam sendo, muitas vezes, passando uma sensação de pré-fabricado, uma coisa meio desalmada. Ou seja, o remake tirou as únicas coisas boas do filme, de verdade. Cara, assim, a única coisa que você consegue Eu discordo, mas eu vou falar mais do remake depois. A única coisa que eu senti de certa força no remake é a Anne Hathaway se esforçando e a Viola Davis não. Octavia Spencer também, super, né, botando ali. Elas não estão fingindo que elas estão atuando, elas estão mandando brasa de verdade. Só que a história... Spencer tá desconfortável de contracenar com um CGI que só existe na cabeça dela. Tem hora que o CGI tá de um lado, o olho dela tá do outro. Sim, mas eu digo, tipo assim, ela está comprometida com o personagem e com aquela premissa surreal de que ela é uma senhora negra americana de uma certa idade interagindo com 3 ratos de CGI pra derrubar bruxas nazis, sabe? E requer um comprometimento que eu não teria. Sim. Mas enfim, eu acho que não deu certo meio que por isso o remake, porque eu sinto que é um produto muito da época e que saiu na única janela de tempo possível pra funcionar enquanto filme daquela forma. Eu acho que esse é o meu TED Talk. Cara, eu só não acho que seja justo fazer esse juízo de valor de um negócio do seu tempo só fazer sentido no contexto que ele estava inserido quando ele foi produzido, assim. Eu acho que não tem como a gente analisar de outra forma. Não, cara, se eu for analisar com os olhos de hoje, o filme é ruim e vou ficar aqui, tipo, aqui sendo gordo de internet chato, tipo, pessoas de um certo outro podcast que existe aí já há muitos anos, que fica, tipo, que filme de merda, não, cara, tem que botar contexto, pô. O negócio é que você perguntou, é um clássico ou não? Claramente não é um clássico. Porque se ele fosse um clássico, ele exatamente não aconteceria isso. Você poderia assistir ele hoje e falar, porra do caralho, serve hoje igual eu podia ter saído ontem, que ainda ia ser um filme foda. E não é. Tem uma teoria. Ele constantemente aparece as pessoas constantemente se referem a ele como clássico. Mas por um motivo porque elas não reassistiram ele. Não, é por um motivo só. Que isso é por causa do Jim Henson. É só por isso. Eu ia falar isso. É o último filme do Jim Henson. É o último filme do Jim Henson. É só o último filme dele, cara? Caramba. É o último filme dele. Não, mas assim, é só por isso que ele é considerado um clássico. Por causa da cena da convenção e por causa do trabalho dele, da equipe, de ser um filme dele. Nesse sentido, assim, visual, das maquiagens, dos puppeteers. Por causa disso, que essa parte que é considerada um clássico, e é isso que faz desse filme ser... É isso que faz desse filme tá sendo falado aqui agora. Só isso. Mas vamos combinar que você ser o Jim Henson e seu último filme ser Convenção das Bruxas é tipo você ter o Raul Julia e seu último filme ser Street Fighter, né? Porra, o mundo a vida é injusta. A vida é muito injusta. A vida é muito injusta. Cara, é assim. Bom, vou falar um pouquinho, né? Tem alguma coisa que você queira adicionar aí, Pedro? Eu queria falar de algumas coisinhas porque eu fui anotando, né? Enquanto eu fui vendo. A cena, porque, tipo assim, quando você quebra o filme em cenas e para as coisas fazerem sentido, assim, porque eles colocam, né? A primeira véia dá a explicação do mundo real ali, do mundo, né? Do mundo estabelecido, que existem bruxas e elas tentam raptar crianças. E aí a gente tem a cena da mulher tentando convencer a criança a descer, dando uma cobra pra ele, velho. What the fuck, sabe? É tipo assim, eu falei, velho, não é possível que isso tá acontecendo. E aí, depois de tentar dar a cobra, ela fala, vem cá pegar um chocolate. Eu falei,
quê? Por que ela não começou pelo chocolate, né? Velho, é um negócio, cara, tudo bem que o menino não ia ser convencido porque ele viu o rolê do olho e tal, que a avó ensinou, mas, cara, vem cá que eu vou te dar uma cobra. Olha, como assim, velho? Isso, assim, é uma coisa que realmente me chocou um pouco. Aí eu já falei de outras coisas aqui que eu anotei. Eu acho que por causa desse filme, eu tive uma relação com passas diferente, porque o menino começa comendo as passas todas dos bolinhos, e eu achei muito legal. Depois, eu achei uma parte inteligente do roteiro. Uma das pouquíssimos momentos que o roteiro, de fato, é legal, é que o menino usa isso como argumento pro cara deixar ele ficar com os ratos no hotel, porque ele fala que os ratos, ele viu os bolinhos e os bolinhos, os ratos que tinha rato no hotel, e ele falou que a prova que tinha rato no hotel é porque os bolinhos estavam todos comidos, estavam todos mordidos, e eu achei isso muito, muito bom. Isso de fato foi bem legal. Aí e depois tem a cena do Rowan Atkinson checando os bolinhos e vendo eles ruídos, né? Exatamente. Eu tenho uma cena que me chamou a atenção, da questão do carrinho de bebê. Nos anos 90, né? Teve alguma coisa, um momento com o carrinho de bebê descendo de forma dramática. Os Intocáveis. Até o carrinho mesmo é muito parecido. Todas essas cenas são referências à escadaria de Odessa do Encoraçado de Potemkin. É a cena do, tipo, as pessoas lá. É uma cena do Encoraçado Potemkin, originalmente. É uma cena clássica do Encoraçado de Potemkin, quando a cidade começa a ser atacada e todo mundo correndo e o carrinho descendo a escadaria de Odessa. Essa cena foi... Só que a gente tá falando dos Intocáveis porque Intocáveis é a referência básica das pessoas ao invés de Eisenstein, saca? Calma. Exatamente. Não, mas eu tô dizendo que não é que todo mundo... Muita gente gosta de referenciar aqui, o cara metendo Eisenstein no meio do papo. Eu não faço ideia, assim, eu não faço a mais puta ideia do que vocês estão falando, inclusive. Muita gente referencia essa cena, por isso que parece que tem esse rolê com escadaria, é isso? Então, me chamou a atenção de ter, porque a cena, de certa forma, é construída mais ou menos da mesma coisa. O carrinho vai indo e as pessoas, meu Deus, o carrinho, a criança... Eu achei muito engraçado ter essa cena, assim, e é uma cena externa, né, que quase não existe cena externa no filme. Outra coisa que me chamou a atenção foi o gato com efeito sonoro de tigre. Eu achei isso bizarríssimo, assim, o gato... Assim, era um negócio muito pesado de tigre, assim, o efeito sonoro, mas ao mesmo tempo me conquista muito os ratinhos, porque a dublagem é muito boa, muito, muito boa. A dublagem, inclusive a dublagem que tá na HBO Max é a dublagem clássica. Então, pra mim, ajuda muito a ter a conexão emocional com o filme. Então, eu gosto muito da vozinha, porque não tinha aquele menino horroroso atuando, era o rato atuando muito melhor do que o menino. E com a dublagem, de fato, aí sim o personagem é muito mais interessante rato do que aquele menino. Esse gato com efeito sonoro. E aí, velho, a cena da cozinha, a cena que ele vai jogar o negócio na sopa, eu falei, maluco, os caras da Pixar viram isso aqui e falaram, vamos fazer um filme de um rato que cozinha, porque a cena é muito parecida, cara. Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu fiquei, velho, muito chocado. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, porque é Ratatouille. Eu não sei se os caras já tinham, de certa forma, a ideia do filme e eu falei assim, a gente precisa colocar essa cena muito igual, assim, muito parecida, ou se a ideia do filme veio disso, sabe? Porque, cara, é muito Ratatouille, aquela cena. E eu gosto muito, o filme melhora, assim, o filme que eu tô falando, né, que é o filme de uma cena, que é a cena da convenção, que você tá de fato preocupado ali com o menino, e ele de fato é capturado e vira rato, e aí começa um outro filme, que é ele tentando desvirar ser rato, né? E meio que lutar contra as bruxas e eliminar as bruxas no processo, e a missão final é eliminar a rainha das bruxas. Então, como você tira o elemento do menino, você adiciona de fato uma veia cômica do gordinho, muito boa, velho. O gordinho, na hora que chega no quarto, ele falou que você ia ter amendoim salgado, sei lá, que porra que é muito bom, velho. Eu acho chocolate. Não, ele vai pedir chocolate.
Não, o chocolate é que a mulher, a bruxa promete pra ele, que ele é convencido a ir lá pro salão por causa do chocolate. Mas eu tô falando pra véia, a tia, a avó do menino. Tá, pode Ele fala crer. assim, ele falou que você tinha amendoins, doce, sei lá, um trem assim. E a vozinha é muito boa, o ratinho gordinho falando, velho. Que ele fala pra mãe dele depois, ô mãe, eu não quero ir pra escola, você pode me deixar trancado no quarto e só me dar comida. Eu achei isso maravilhoso, eu passei maldinho. Mas é isso, assim, o filme, ele melhora quando tira os atores, mas todos os atores, tirando a Angélica Houston, eu acho terríveis. Num filme bizarro, a véia é bizarra, eu acho bizarra desde o início, eu acho esquisita. Mas, assim, essa parte legal do filme, eu ainda acho muito legal, sabe? Os puppets com o ratinho, a dublagem, a aventura com o gato. Na hora que ele vê o gato, a dublagem eu acho muito boa, de fato. Ele fala assim, não. E você sente que, não, fudeu. Então, assim, tem coisas legais. E é isso que faz esse filme ter alguma coisa. Porque como filme mesmo, velho, ele, pelo amor de Deus, essa cena da mulher dando uma cobra, a não ser que não faz sentido nenhum, sacou? Mas era isso, assim, no geral. A conexão e esse filme tem alguma coisa de clássico, e a gente tá falando dele aqui por causa do Jim Henson, velho. Não tem outro motivo, assim. E com certeza o remake não tem isso, né? Então eu imagino que, assim, eu ainda quero assistir o remake porque eu fiquei muito curioso pra ver, mas deve ser muito pior nesse sentido, pelo menos pra mim, né? O Rafa vai falar o que ele acha do remake aí. Mas, no geral, é isso que eu acho do Convenção das Bruxas. Eu entendi por que ele ficou na minha memória emocional. Hoje ainda entendo por que, de certa forma, ele ainda vai estar lá. Mas, cara, é uma coisa muito doida. Muito, muito doida. E eu concordo com o que o Zé falou sobre essa questão do tempo, que vale a pena jogar assim, velho. Porque se fosse minimamente bom, ele sobreviveria a esse tipo de envelhecimento, sabe? E não é bom, não é bom. Tem coisas muito legais que eu adorei, que eu morri de rir e tudo mais, mas é muito bizarro o filme como filme mesmo. Bom, pois é, cara, como eu disse, primeira vez que eu assisti, né? Então eu não tenho esse elo afetivo aí, né? E aí, cara, que eu achei ruim mesmo. É um filme ruim que tem coisas boas. No fim das contas é isso, né? Poucas coisas boas. Sim. Né? Então, eu acho que o filme original, o que ele tem de bom, ele tem a atuação da Angélica Houston, que é maravilhosa, apesar de ser muito afetada, mas eu acho que casa direitinho. Muito caricato mesmo, né? Todo mundo. E a Anne Hathaway faz a mesma coisa no remake, inclusive, né? Uhum. Então, eu acho que casa com a proposta, né? E o principal, Jim Henson, cara. Jim Henson, né? Jim Henson era um gênio mesmo, né? E aí, informações aí que eu fui datar, Jim Henson, ele morreu semanas antes do filme estrear. Olha né? só. Ele morreu em maio, no começo de maio, e o filme estreou na terceira semana de maio, uma coisa assim, né? E o Roald Dahl, o autor do livro, né? Ele é tipo um Monteiro Lobato da Inglaterra, né? Ele escreveu... perigoso. Não, mas é mesmo. Sim. Mas é mesmo. Entendi. E tudo. Ele tem declarações antissemitas, ele tem passado aí de declarações racistas. Os livros dele, hoje em dia, eles estão sendo reeditados justamente por conta dessas questões aí, de termos que ele usa, que são, hoje em dia, não são mais bem vistos, né? Não são mais aceitos, né? E tem, inclusive, gente aí, escritor grande, que diz que isso é absurdo e tal. Enfim, tem uma polêmica toda aí com relação aos livros dele. Mas, porra, é um cara que... talvez Convenção das Bruxas seja a menor contribuição dele, porque ele tem Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Matilda, que também tá na mesma seara aí de Convenção das Bruxas. Matilda dele. E Gremlins, que o Zé já citou aí, o filme, mas o primeiro livro dele se chama The Gremlin, né? Foi encomendado pela Disney. Olha só, rapaz. Ia virar um filme, né? Uma animação e tal, que nunca saiu do papel, né? Ficou muito enrolada a história, né? Mas tem, inclusive, os designs dos Gremlins, da Disney e tal, né? E
essa ideia original, ela acabou repercutindo muito aí. Tem um episódio de Twilight Zone que é famoso, que é do Gremlin na asa do avião, é desse livro dele, né? E a ideia pro filme dos Gremlins mesmo vem daí, né? Vem justamente desse livro dele, né? Então, assim, é um cara que fez um pá de coisa que repercute ainda, né? E ele estava vivo, né? Como já foi dito, ele estava vivo quando o filme saiu, né? Ele morre no final de 1990. Ele não gostava nem um pouco do final do filme. Ele queria que fosse fiel ao que ele tinha escrito, né? Mas teve aí teste de audiência e as pessoas não curtiram a ideia de que o menino ia ser rato até o fim da vida, né? Mas assim... Inclusive, rapidão, tem uma hora que ele pergunta pra avó dele, né? Quanto tempo vive um rato? Não tem negócio dele. Sim. E eu acho que isso deve estar no livro, porque permanece no remake essa fala permanece no remake. Mas enfim, cara, esse filme original, eu acho que o maior problema dele é esse, o roteiro não tem pé nem cabeça, né? Você sabe que a avó do menino tem alguma coisa ali com bruxa, mas nunca é explicado. A rainha bruxa dá de cara com ela e diz, você de novo. Isso, e você fica assim... Gente, não. A gente não entende por quê. Não, isso não é bem explicado no primeiro filme. Era a amiga dela. É a amiga dela, eu tô ligado. Mas isso não fica muito claro nesse primeiro filme. Eu não entendi isso, nem fudendo. Isso não fica bem explicado. No remake, o roteiro do remake, ele é 200% melhor. Entendeu? Essa coisa aqui não que fosse um trabalho assim, nossa. Não, pois é, mas tipo, essa coisa que você falou da cobra, né? No remake é exatamente isso que acontece. A bruxa, ela oferece um doce pro menino, entendeu? E o menino fica olhando pra ela, e aí a cobra sai da manga da roupa dela, né? Do vestido. Faz muito mais sentido, porra. Faz muito mais sentido. Né? Cara, eu enlouqueci, eu juro pra você, eu enlouqueci com essa cena. Eu falei, cara, eu não preciso que a menina tá tentando convencer a criança com a cobra. Não faz sentido mesmo. E o remake, ele é muito mais redondinho nesse sentido, né? Ele explica direitinho a conexão que a avó do menino tem com a bruxa rainha. Legal. Entendeu? Só isso já melhora o filme. Gente, cara, assim, eu achei superior. Em termos de roteiro, assim, eu achei superior. Muito superior. Eu acho em termos de filme, é muito superior. Eu acho esquisito esse problema com a cena da cobra, porque eu acho que ali pra mim só tá mostrando como aquela mulher é sádica, tá ligado? Como bruxa é sádica. Eu tô de sacanagem. Eu vou oferecer uma cobra pra esse moleque. Ela, tipo, é mó twisted na cabeça. É uma bruxa. Ela é burra, mas assim, né? A única coisa que explica um pouco é que quando mostra na convenção algumas falas das bruxas bostinha lá, fundo de quintal, que é uma coisa... Fundo de quintal, que é tipo... São as bruxas meio bosta, né? Que ranking baixo. Essas bruxas ranking baixo, elas falam, elas são meio, tipo assim, elas são burras, né? Elas são burras. É tipo isso. Que elas não sabem muito bem fazer o rolê. Então, a única coisa que pode explicar isso é que a mulher se perdeu ali e fala, meu Deus, a cobra, o chocolate, eu vou oferecer a cobra primeiro. Só que isso, você tem que chegar nessa conclusão sendo muito, tipo assim, é óbvio que isso não foi pensado dessa forma, porque... E se foi muito mal feito. Porque não faz sentido, velho. Vem cá, eu vou te dar uma cobra. Cara, ainda mais num negócio que tá o tempo todo, né? Ainda mais uma coisa inglesa, assim, de pais severos, que eu já tinha falado no filme, da criança ter que obedecer e fazer as coisas certinho. Não faz sentido, sabe? Essa cena da cobra não faz sentido absolutamente nenhum. Eu entendi o que o Rafa quis dizer, que no remake ele vê o roteiro como mais... Aparam-se as arestas, parece um filme. O material base e a estrutura são malucos, mas tem um tecido coletivo mais bem feito. Porque no filme original é tudo muito brusco, né? O que o remake perde, no fim das contas, é o Jim Henson, entendeu? E aí fudeu. Basicamente. Esse é o grande lance, porque assim... No remake, primeiro, o menino, ele é um ser humano, né? Então, assim, os pais dele morrem no acidente e ele realmente fica traumatizado, o menino fica triste. Tem uma fala que ele diz, minha avó conseguiu me tirar daquela tristeza profunda e me fazer sorrir novamente. Entendeu? Então, olha uma pessoa normal. É isso. Ele é uma pessoa normal. A avó é uma macumbeira, então você entende por que é que ela
porque ela sabe o que é uma bruxa, porque que ela se mete naquilo ali sem ficar assustada, entendeu? E tem uma fala, inclusive, que ele diz, opa, a partir daquele momento eu comecei a desconfiar que a minha avó, ela não era só uma curandeira, ela era uma espécie de sacerdotisa voodoo, né? Então, assim, ele dá e ele joga a história pro Alabama, né? Final dos anos 60, né? Então tem uma atmosfera bem diferente, né? Mais pesada, mais séria, mais pé no chão. E tem uma coisa meio santeria, assim, a avó deles. Sim. Tem uma hora que ela abre lá uma porta dentro da casa dela, que é o quartinho da macumba, que tem um monte de penduricalho. Ela joga uns ossos ou alguma coisa assim, bota uma pedra na cabeça e diz, a gente precisa ir embora. Porra, faz muito mais sentido. Assim, e aí o menino diz, como assim ir embora? E ela diz, né? Você viu uma bruxa. Se você viu uma bruxa, a gente tem que ir embora. A gente tem que sair daqui. Então entendeu? Não tem o negócio da diabetes? Não, ela tá doente só. Ela tá doente e ela nunca vai no médico e tal. Ela só tem uma tosse constante que ela fica meio preocupada. Entendeu? O negócio da diabetes me quebrou também, viu? Você tá com diabetes, para de comer chocolate e vai pra praia. Eu acho que vale esse parêntese. Que foi uma coisa que inclusive foi polêmica quando lançou, polêmica pelos motivos errados, como sempre, porque esse é o mundo que a gente vive, que foi esse recorte que eles decidiram fazer de ser personagens negros, Estados Unidos e tudo mais, e que, embora seja interessante, eu fico imaginando que se o Doll tivesse vivo, ele ia ter um ciricutico. Cara, eu pensei a mesma coisa. Se ele tivesse vivo, ele morria quando o filme saiu, porque ele ia morrer pelo filme 2 vezes, né? Por motivos diferentes. Ele ia ficar muito puto, cara, porque o protagonista do filme virou preto no remake, entendeu? Então, mas uma ratinha extra, tem uma ratinha extra que é menina. Tem uma menina, a ratinha do menino no remake, ela é uma criança também, né? Então, cara, olha só, na minha cabeça, porque eu não lembrava, eu falei assim, em algum momento veio uma memória adicional, mentirosa, assim, que eu falei, não, com certeza, no final, os ratinhos dele também eram crianças. E isso não aconteceu, e eu fiquei muito puto disso não ter acontecido. Pois muito então, puto, cara... Porque, cara, eu falei, cara, não é possível que eles perderam essa oportunidade dos ratinhos dele serem... E eu acho que até seria uma ideia melhor dos ratinhos dele serem diferentes, assim, e eles serem meio mágicos e fazerem a transformação de volta. Pra mim, faria muito mais sentido. Não, no remake, ele tem um rato só, né? É uma ratinha. E quando ele se transforma em rato, é que ela fala com ele. E ele diz, como assim? Você fala? Ela diz, falo. Eu sou uma criança também. E quando eles se encontram com a avó, né? Ela diz, mas por que você não falou antes? Ela diz, porque ser um rato falante não é um negócio muito saudável. Sensacional. Entendeu? Então é melhor eu ficar na minha. Sensacional. Né? Porque, inclusive, quando ele vira rato, eu falei assim, ele vai encontrar os ratinhos dele. Aí, na minha cabeça, eu falei assim, é isso. Os ratinhos dele vai ajudar ele a ser um rato melhor, sei lá, a fazer o rolê. E aí ele fala pro Bruno, você também fala. E, achei seus camundongos. Mas eles não falam, não, que eles são camundongos. Aí eu falei, porra. Tem outra coisa no remake também, que eu acho que no original, pra mim, pelo menos, foi meio broxante. Que é a cena do jantar quando as bruxas se transformam em rato, né? A rainha bruxa bebe a sopa também e morre ali, né? Então acabou. Acabou. O plano foi 100% bem sucedido, né? E no remake eles seguram essa tensão, né? Tem essa quebra da expectativa. As bruxas todas, elas morrem e a rainha fica viva ainda, né? E ela diz, eu não tomei a sopa e agora eu vou te matar, né? Pra avó do menino. E aí tem toda uma cena pra poder ter um embate final, né? Com a rainha das bruxas. Então eu achei isso aí bem mais legal também. Curva dramática, mas bem feita, né? No caso. Muito melhor. E ele mantém o final do livro. Os meninos, eles continuam ratos, entendeu? Mas, o menino tinha um trenzinho de Lego sensacional. Ainda tem. Que doido. Mas ainda tá tem. E o legal é isso, cara, porque a ideia do livro, provavelmente, né, e pelo menos no filme original, é que eles vão fazer um levante mesmo e vão acabar com as bruxas do mundo todo. Porque ele...
Tem um E no mala de remake... dinheiro, a mala de dinheiro com um livro de endereço de Calma aí, todos gente. os Estados Unidos, né? No remake... Deixa eu só. Deixa eu isso, só. Ô, Rafa, Oi, tá fala. acontecendo um negócio que tá. Assim, é que eu assisti o filme também. Mas tá acontecendo um fenômeno aqui que o Rafa, quando a gente falou do original, a gente só falou das. O Rafa só falou das coisas ruins e deixou as boas de lado. Mas ele tá falando desse remake como se o remake fosse um filme muito bom. E, gente, ele não é muito bom. Não, Mas aqui, não é. Por exemplo, Mas aqui, o CGI dele, calma aí. O CGI Não. dele é de médio pra baixo. mas eu acho que você não ele viu tem- o que o ele Rafa tem- falou, então. ele tem um roteiro melhor resolvido, e realmente ele tem um roteiro melhor resolvido, mas ele tem umas maluquices, como que eu falei. O rato de um lado e a Otávio Spencer olhando pro outro. Não, Esse Sim, cara, rato- mas é isso. Tecnicamente, Mas é isso que o ele Rafa peca falou. mesmo. É isso que o ele- Rafa falou, mas ele estabeleceu ele- isso no início. Ele falou, cara, Ele- a parte de Jim Henson é genial. É genial. E E isso eles no remake não tem. A estrutura do filme muda, porque, como a gente conversou, o primeiro filme converge em favor da set piece da convenção. Eu acho que o segundo filme não converge, tanto que ele precisa de um evento dramático no final para ser o plot twist, para você ter um momento de drama. Porque a cena da convenção dele não é forte o suficiente. Ele vira Não, um nem um pouco. Inclusive, não é. Porque assim, o primeiro. Ele vira um né, o filme de original, bicho falante. É, Ele o vira um original- filme de bicho falante. Tipo, vai Mas o original aventura, também. tipo, Não, mas Mais é ou menos, pouquinho. O original é um segmentozinho. Se você assistir o remake, você vai entender. Ele vira um filme mesmo de aventuras de ratos, sabe? Os ratinhos se aventurando. Ele vira Mas isso. é o Cara, eu que acho que devia ser. assim, eu acho que o original, ele é um filme de terror pra criança, entendeu? Exatamente. Ele é assustador mesmo. Sim, O remake, Ele é um filme, tanto que o que eu lembro ele não dele é faz de sentir isso. medo mesmo. Eu senti medo no livro e no filme. Pois eu é, senti o muito medo. remake, ele não vai por esse caminho tanto assim. Não existe uma transformação da Anne Hathaway pra ficar de onda como rola com a Angélica Houston. Ela continua sendo a Anne Hathaway com a boca de coringa, né? E os dedão e enfim, né? Eu tinha pavor da Não, pois é, Angélica Houston esse transformada. remake ele não faz isso. Ele só realmente é um filme. Ele é uma história que tem começo, meio e fim, que consegue cumprir com algo proposto no início de ter como é que eu posso dizer? De ser coerente, entendeu? Entendi. Ele é coerente. Ele eu acho começa com a reunião que aí, como eu já sabia da história, eu já entendi ali na primeira cena, né? Mas ele começa com a reunião onde tá rolando um vídeo, né, projetado num telão, que tá explicando a voz do Chris Rock, né? Explicando que bruxas existem, como é que elas agem e tal. E ali eu entendi, eu disse, cara, isso aí é ele já, depois que ele derrotou a bruxa rainha, né? Fazendo esse levante aí pra acabar com as bruxas do mundo todo. E aí, depois, no fim do filme, ele retoma essa cena e é justamente isso. E aí ele rato velho, né? Cara, é muito legal. Isso aí, essa finalização que ele dá, eu achei muito legal, né? E tem aquela fala de, quanto tempo um rato vive. É bem pesado, até bem denso, porque... É bem pesado mesmo, de fato. Porque, e a avó dele fala, né? Um rato, porque no original ela não fala, ela diz, não sei. Nesse ela fala, normalmente um rato vive 3 anos. Mas eu acho que, como você é um humano, você deve viver pelo menos o triplo. Eu falei, caralho, 9 anos só? Que merda! E aí a frase dele, a resposta dele é que é foda, que ele diz assim, que bom, porque assim eu vou ser um rato bem velhinho, a senhora vai ser uma senhorinha bem velhinha e a gente vai morrer junto. Pô, que do caralho. Não, olha só, tudo que o Rafa falou aí de diferença de roteiro é o que faz o remake ser um filme. E o original, de fato, ele é continuo achando que ele é uma cena. E ele é uma cena e um trabalho de maquiagem e papetir, que eu não consigo pensar na palavra em português pela porra. Marionete, cara, eu falei várias vezes. Marionete. E um trabalho de marionete absolutamente genial. É isso. Mas assim, eu acho que eu consigo transportar o que o Rafa disse,
rebatendo, digamos assim, a crítica do Acácio, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu fui assistir o remake, ao ponto de eu não conseguir seguir adiante. Trauma com o original? Talvez, mas acho que é a questão de que, de fato, é uma história tão deslocada no tempo pra gente agora, tematicamente falando e tudo mais, que evidentemente o remake melhorou várias estruturas em termos de filme mesmo, né? Elenco, atores, etc. E ainda assim não é um filme bom. Não é, Cara, eu é. acho que o maior pecado, assim, o remake ele tem que ser visto também que ele saiu em 2020, no auge da pandemia, então Sim. Ele sofreu com isso aí, né? Talvez se ele tivesse ido para as salas de cinema, ele não teria sido tão detonado, ou talvez teria sido mais detonado ainda, nunca saberemos, né? Uhum. Mas eu acho que no fim das contas, se você... Eu nem acho o CGI dele tão ruim assim, né? Pra média que a gente tem hoje em dia, principalmente, né? Pega filme da Marvel aí, com filme de super-herói em geral, né? A gente tem que ser justo aí, filme do Flash tá aí, eu gostei, mas enfim. Então assim, eu não acho que o CGI seja tão horroroso, né? Mas falta o impacto visual que o original causa, né? Eu acho que se você tivesse o roteiro do remake no filme de 1990, ele seria indiscutivelmente um clássico, ele seria inesquecível mesmo. Sim, e ele funcionaria perfeitamente até hoje, sabe? Eu acho isso também, porque com tudo que você falou que tem de mudança nesses pontos aí de roteiro, se o filme original tivesse isso, mesmo com as atuações tenebrosas, por causa do Jim Henson e de tudo mais, aí sim ele seria um clássico de verdade. Porque ele só é lembrado. O filme original vai continuar, quando alguém falar Convenção das Bruxas, vão lembrar mais do original do que do remake. Eu acho mas que aí eu acho que é por causa do que o Rafa falou da pandemia. É fraco a ponto de, tipo... É um filme totalmente, é um caça-níquel, assim... É insosso, é um filme sem alma mesmo. É um filme totalmente pasteurizado. Mas os caras também fazer caça-níquel com Convenção das Bruxas ser forçado pra caralho, né? E aí, assim, é uma coisa estranha, porque você assiste o filme e fica tipo assim, cara, mas por quê? O catálogo da Disney, de todo o catálogo da Disney, de filmes que poderiam ser refeitos e refeitos... Por que fizeram esse filme? E no sentido de refeitos mesmo, sei lá, aquela animação que ninguém viu, que era mais esquisita, como é que é o nome daquela? Caldeirão Mágico. Caldeirão Mágico. Pô, Caldeirão Mágico merecia mais remake do que Convenção, sabe? Porque não faz sentido Convenção das Bruxas. Foi uma escolha estranha. Você assiste e sente isso. Você sente isso com a Cassie falou, de tipo, nossa, mas por quê, sabe? Gera um estranhamento. Você tem que lembrar que, assim, o que pra mim deixa o filme pior é que ele é um filme do Zemeckis. O Zemeckis não é qualquer pessoa. O Zemeckis dirigiu Forrest Gump, sabe? Uhum. O remake é do Zemeckis? O remake é do Robert Zemeckis. Caralho. É do Zemeckis e é ruim. E assim, o único nome do filme que faz jus à carreira é o Silvestre. Que assim, a trilha sonora é maravilhosa. Tanto que eu fiquei assistindo e pensando, caralho, de quem é essa trilha sonora? Que aí, pra quem não conhece, é o mesmo cara também do Forrest Gump, de Lucilada pra Roger Rabbit. Então, o Silvestre é do De Volta ao Futuro. Isso, De Volta para o Futuro. E... Os filmes do Zemeckis, no caso, né? Os filmes do Zemeckis, isso. Ele é o John Williams do Zemeckis. Então, assim, mesmo com esses nomes, você conseguiu fazer um filme ruim, que Akira Cardano, Anne Hathaway, é uma atriz triple A. A história é fraca, Cássio. É o que a gente falou, o filme continua ruim, porque mesmo melhorado, ele, né, não tem porque ele perde o principal, né, cara? Que o filme original tem, que é o Jim Henson. Exato. É um impacto visual. É que a defesa do Rafa fez parecer que esse filme é muito bom de um jeito que o de 90 não é assim. Eu acho que eles se equivalem. Eu não entendi. Não, os dois são fracos. Os dois são fracos. Agora, assim, me incomodou muito mais assistir o original do que o remake. O remake eu conseguiria rever. E pelo menos faz sentido algumas coisas, né? Tipo assim, sabe aquele filme que filme de sessão da tarde mesmo, não é se fosse o caso. A gente vive em outros tempos, mas se é isso, você liga a TV, tá passando, deixa rolar. Entendeu? Não é um negócio que vai me incomodar a ponto de dizer, eu não quero ver essa merda. Exato. Isso, boa. Dá pra rolar. Agora sim, talvez se... É compreensível que o Robert Zemeckis tenha
escolhido um outro caminho visualmente, né? Justamente para não ser só uma cópia e tal, né? Mas eu acho que se ele tivesse sido mais safado, mais caça-níquel mesmo, e tivesse feito algo parecido com o visual do original, teria sido um filme que não ia ser tão criticado, sabe? Porque realmente ele não impacta. Ele não impacta mesmo. Né? Sim. Ele até dá mais sentido para as bruxas, Anne Hathaway, ela voa, ela estica os braços, ela faz um monte de coisa de coisa mágica mesmo, que no original não tem muito. Não né? pega. Mas não funciona, não funciona mesmo. Eu queria levantar uma bola, assim, não é exatamente levantar uma bola, mas um comentário, um comentário leve, vou levantar uma bolinha. Eu acho que eu sinto mais que, ainda mais inserido nesse contexto literário do século XX, etc., eu acho que, na verdade, se sente essa influência no mundo inglês, porque pra gente não é grande, assim, do Dahl e das obras dele, mas que, de fato, elas funcionam efetivamente melhor como livros, assim. Parece que levar elas pro cinema, ainda mais agora, elas não ressoam da mesma forma, visualmente falando, esteticamente falando. Assim, quando você tá lendo um livrinho pra criança, ou a criança tá tendo um contato com aquilo pela primeira vez, é uma coisa, mas tentar levar isso pra tela grande parece muito desafiador. Me parece como se alguém hoje decidisse, não, vamos fazer um longa-metragem agora do Sítio do Pica-Pau ou do Castelo Rá-Tim-Bum. A gente ia querer ver pela nostalgia, pela emoção, né, da coisa, pelo sentimento associado, e não sei se teríamos o mesmo resultado. É igual o filme da Turma da Mônica que saiu recentemente, sabe? É estranho. Mas eu acho que aí é mais uma questão da história do Gustavo do cara. Tá. Mas, mas assim, aí eu pego um outro exemplo de um filme recente baseado no Dahl. E que é de um cara que a gente cansou de elogiar aqui. Em 2016, o Steven Spielberg fez O Bom Gigante Amigo. E não é um filme bom. Ou seja, eu acho esse cara não vai virar filme bom. Eu acho que... Não, gente, do Dahl, a gente tem, por exemplo, James e o Pêssego Gigante. Sim, Acácio. Mas você não entendeu, Acácio. Vamos lá. E James e o Pêssego Gigante não é bom atualmente? Não sei, eu nunca vi. É bom, mas Acácio, eu tô falando, é um material... É bom pra caralho. É um material muito desafiador e que você não vai conseguir fazer um filme de 1h30 de grande orçamento, de grande elenco, de grande estúdio, se sustentar. É difícil. Ah, tá. Eu tinha entendido que você estava tratando como impossível. Que o código, que a matéria-prima fosse, tipo, impossível de transferir para o cinema de forma boa. A Fantástica Fábrica de Chocolate não é um bom filme, Acácio? Acácio, você tá parecendo na internet, cara. Existem tons de cinza, existe nuance nas coisas. Você tá sendo radical só pelo hype ou você tá sendo burro? Ninguém estragou sua infância, Acácio. Não, gente, eu não tô reclamando. Eu só ia falar que, tipo, eu acho que é burrice, eu acho que é falar. É impossível adaptar de forma satisfatória esse material quando você tem exemplos de que tem exceções que é possível. É isso só que eu tô falando. Hoje em dia eu acho que nada é impossível, entendeu? É tudo uma questão de você achar o formato certo. Só que eu não agora, entendo. Se o comentário for um negócio desafiador, aí, tipo, concordo totalmente. Então, aí é uma coisa que eu queria entrar. É um negócio desafiador, mas que nós estamos... Por estar falando de uma obra, de um autor tão influente, a gente entra nessa questão e nesse problema muito sério e complicado, espinhoso, que é dos nossos sentimentos, da nostalgia, da afeição. Como eu falei, pro Dahl, pra gente... não é tão forte porque ele não tem essa influência no mundo de língua portuguesa igual ele tem no mundo inglês. Por isso que a gente comparou com o Lobato, por isso que eu comparei com a Turma da Mônica. A gente ama a Turma da Mônica, mas amar a Turma da Mônica não é suficiente pra sustentar um filme da Turma da Mônica. Você não acha o Laços, por exemplo, um bom filme? Um filme legal? Eu acho um filme legal, mas assim, você entende o que eu quero dizer? Tipo, sim. Ainda sendo um filme legal, eu acho que ele não consegue alcançar o que é a Turma da Mônica pra muita gente. E isso vai ser um desafio permanente. Ainda mais eu gosto dos dois, da Turma da Mônica, mas eu não assisti eu entendo que o Zé... Eu assisti os dois, eu gosto dos dois, mas eu concordo com o Zé. Eu concordo não vai também. Transpor. É difícil, não vai transpor complicado. o apego, a emoção toda, não vai estar lá, né?
É o que eu queria falar. Eu entendo, é difícil, mas eu entendo o Brasil fazer um filme da Turma da Mônica. O que eu não entendo é duas coisas. Falar que é um negócio caça-níquel fazer um remake desse filme, porque esse filme não deu dinheiro não, gente. Nem o original fez 10 milhões. Então, assim... Não, mas caça-níquel é mais sobre é mais um termo para falar sobre um estilo de filme do que em si a parada de que é um filme muito barato de fazer. Caça-níquel é isso, muito barato, eu quero chegar. Quem trata bom. Eu quero chegar nesse ponto de por que fizeram, sabe? Não faz muito sentido fazer um remake desse filme. Você pega o original e fala assim, vou fazer um remake. É uma escolha estranha. É uma escolha esquisita. Cara, eu acho que deve ter alguma história aí de bastidores que a gente não sabe, até vendo quem são os produtores, porque é um filme produzido pelo Guilherme Del Toro e pelo Alfonso Cuarón, né? Caralho! Dois caras gigantes. Caralho, maluco. Então, isso deve ser... Então, aqui, isso é piração do Del Toro. Eu acho que é. É piração do Del Toro porque ele queria, eu acho que ele tentou, porque ele queria fazer os bonecos, fazer papetir, marionete. Exatamente o que eu penso. O que eu acho mais estranho é isso, é ser produção dele e não ter efeito prático. Mas é o que sempre acontece com ele em Hollywood, que a galera corta as asinhas dele, de alguma forma. Cara, na verdade, isso aí, ó, Rafa, você levantou uma bola aí, se brincar, foi esse filme capado que deve ter inspirado ele a fazer o pacto com o diabo na Netflix pra fazer o Pinóquio, porque o Pinóquio dele é ótimo, mas é uma piração. Não vi ainda, cara. Não vi. Eu também não vi. Eu também não vi. É muito, muito bom. Mas assim, ele não ia fazer aquele filme na Disney. Nunca. Jamais. Sem dúvida. Assim, eu quero levantar um ponto aqui. Levantar um ponto positivo. A gente tá, acho que já rola de ir mais profissionalmente mesmo. Eu tô levantar uma coisa. Levantar uma coisa muito positiva sobre o filme original, que é o pôster do filme, que é genial. É lindo, é incrível, assim, a ilustração, tudo é muito, muito, muito bonito mesmo. Isso eu queria levantar esse ponto. Não vi o pôster aqui do filme novo, mas eu tenho certeza que não chega perto. Até porque isso é coisa de época mesmo, né? Sim, isso é bem ele tem muita cara da época mesmo. Lembra um pouco daquele filme do David Bowie, lá, do Labirinto. Labirinto. Tem uma vibe. É do Jim Henson, também é Jim Henson. Pra quem não sabe, se tiver alguém ouvindo que não sabe quem é Jim Henson é o nome por trás o mais famoso é Muppet Babies. O Caco... são bonecos, né? Os Muppets. Os Muppets. Muppets Babies é o desenho, é os Muppets. Isso, então o Gonzo, o Caco, essa galera é obra do Jim Henson, é um cara que fez quadrinho, que fez muita coisa, fez Labirinto, um dos gênios. Um gênio de direção de arte, de criação de boneco, cara, é maluco. Cara, inclusive, eu vendo coisa do Jim Henson, né? E aí eu vi quando ele morreu e tal, tem na Wikipédia mesmo, se você olhar lá, for ver a morte do Jim Henson, teve um desenho que publicaram num jornal, né, acho que semanas depois que ele morreu, que é a coisa mais linda do mundo. É o Caco de costas, assim, né, só a silhueta e tal, do Caco todo prostrado, como se estivesse chorando mesmo, e tipo o Mickey do lado dele, consolando, sabe? É uma coisa belíssima, cara. Que doido. Acho que a gente pode encerrar o bloco do filme mesmo assim. Acho que termina numa vibe boa. Jim Henson era de fato um gênio, e esse filme, eu acho que só resta alguma coisa dele mesmo por causa de quão genial ele era, fazendo o que ele fazia. Isso é verdade, isso é inegável. O que torna o filme bom é o Jim Henson. E o que o Rafa falou de TV, se tivesse passando Convenção das Bruxas antes da cena da convenção, eu ia deixar ligado até chegar na cena da convenção. Se tivesse depois, eu ia desligar. Tem que ser justo. Eu concordo totalmente. Assim, a cena da convenção realmente eu acho ela muito boa. Assim, se não é passando na TV, eu fico esperando e paro pra assistir. E falo, caralho. Porque a Angélica é muito bem, é tudo muito bom ali. Eu acho realmente muito legal. Tirando os velhos de careca. Bom,
como final de todo episódio, a gente escolhe o nosso próximo filme que vai ser discutido. A gente começou com a franquia Indiana Jones, chegamos, que foi uma escolha do Rafa. A gente chegou em Convenção das Bruxas, uma escolha do Acácio. E agora a gente tem a escolha do Zé. É o Zé que escolheu? Né? Isso. Se não foi eu, foi o Zé, obviamente. Pepe, se não foi você, eu diria que no caso, é o único pessoa do grupo. Zé, eu quero só segurar um momento de emoção, porque assim, ó, teve Indiana Jones, foi escolha minha, aí teve Convenção das Bruxas, que foi do Acácio. O Zé agora vai falar, né, qual é o próximo, e isso aí já vai deixar as pessoas atentas para entenderem quem é que entende, quem é que sabe das coisas boas da vida, né? Ou quem não entende, quem não sabe, quem faz escolhas duvidosas. Mas na minha defesa... Não, calma aí, na minha defesa eu não sugeri Convenção das Bruxas pra todo mundo gostar. Eu sugeri Convenção das Bruxas porque eu acho que ia ser uma coisa interessante da gente conversar sobre, tá? Não era pra, vamos assim, um filme bom. O filme é ruim, mas... Você tá errado. O filme é ruim, mas com coisa boa. Mas eu gostei da gente ter... Mas eu gostei de ter visto e da gente ter discutido sobre ele. Eu achei massa. É um filme interessante. É um filme que é meia boca, mas tem uns bonecos de Jim Henson, tem uma Angélica Houston do show. Só o fato de eu ter sentido no filme que a J.K. Rowling roubou coisa da Organização das Bruxas e dele com certeza ter inspirado pelo menos uma das melhores cenas de Ratatouille, eu já fiquei muito feliz. Isso, eu só precisava me defender de um ataque covarde, tá? Pode continuar. Vamos ver agora qual é o próximo filme, que eu acho que é um filme bom, diferente do Diga, Zé, qual filme e por que você escolheu? Bom, o próximo filme é Conan o Bárbaro, de 82, se não me engano, dirigido pelo John Milius, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. Ele foi escolhido, cara, por alguns motivos, assim. Eu já tinha visto o filme, acho que pela última vez, quando eu ainda era adolescente, e na época eu achei um filme camping, assim, uma diversão meio boba, né, vendo o Schwarzenegger sendo muito caricato, não sei o quê. E agora eu resolvi ver de novo, porque de lá pra cá eu li o livro do Conan, me envolvi mais nesse mundo de fantasia, capa-espada, não sei o quê. E o filme entrou no catálogo da Star+, e eu decidi dar um confere de novo. E fiquei impressionado, achei o filme muito melhor do que eu me lembrava. Captei muito mais coisas do que antes. Ele ainda é um filme camp, ele ainda tem coisas assim pra criticar, deixa pro próximo. Deixa ele falar, pro próximo, velho. Calma. Deixa ele falar, galera. É um filme que eu acho que agora, ver ele com novos olhos, com um olhar fresco, foi muito interessante. Acho que vai render uma conversa muito boa. E eu, particularmente, acho um bom filme. Só eu nunca vi. Vai ser um episódio ótimo, porque é um filme maravilhoso, diferente do que a gente teve que discutir hoje, né? Então, eu já tô feliz. Eu tô feliz porque, pelo menos, né, como a gente teve com o Rafa, no próximo filme vai ter eu que nunca vi. Vou ver a primeira vez agora, né? Caralho, sério? Nunca vi Conan. Nunca vi. E nem é aquelas histórias de nunca vi, mas conheço o filme inteiro por cenas e nunca... Eu conheço quase nada de Conan mesmo. Caralho, cara, tô impressionado. Agora eu tô realmente impressionado. Eu vou entrar, assim, virgem de Conan real, oficial, porque eu conheço o negócio dele girando a roda e a cena dele no alto de uma parada girando a espada. É isso que eu conheço de Conan. Só isso. Tu não tem na memória o James Earl Jones de Chapinha? Não tem. Não vai tem. Vai descobrir agora. Cara, não tenho... Eu nunca li nem livro, nem quadrinho. Eu não conheço nada de Conan. Vou te falar assim, então. Só vai assistir agora com duas coisas em mente. A primeira é D&D. Tenha D&D em mente. Ok. E o segundo é fisiculturismo. Tenha fisiculturismo em mente. Eu tenho que assistir Pump Iron antes, então? Não. Só pensa naquele conceito. Pensa no conceito. Tá bom. E vai. Com Deus. Beleza. Então é isso. Então, se você que tá ouvindo e nunca viu o Conan vai ver pra ver com a gente, você vai estar aí desbravando esse mundo comigo. E discutindo as coisas boas da vida. Exatamente. Exatamente. Vai ser uma boa primeira vez, né? Diferente da minha.
Isso aqui não é uma competição, não, caralho. Isso aqui não é uma competição, não, tá? Porque se fosse. Porque se né, fosse, a gente ia já ser sabe ruim, quem né? é que tinha perdido. Mas se fosse, eu ia jogar como se fosse uma competição. Mas se fosse. Ô, gente, ficamos assim. Então nos vemos na próxima com Conan o Bárbaro.